Olá, queridos alunos da nossa Faculdade Internacional de Teologia, FITHEF. Estamos aqui para mais uma aula do curso de Português 1. Eu sou a professora Suene Almeida. Eu espero que vocês apreciem essa aula. Hoje o tema são as classes gramaticais em língua portuguesa. Também são conhecidas como as classes de palavras. É um assunto mais teórico, um pouco mais árido, mas eu espero que ele seja bastante informativo e bastante útil para vocês nessa caminhada aí do estudo da língua portuguesa. Então, definindo o que são classes gramaticais ou classes de palavras, são as características que definem uma determinada palavra e que se baseiam na sua função sintática e morfológica, né? É a natureza de uma palavra quanto à sua estrutura e também quanto à sua relação lógica no contexto de uma frase. Em língua portuguesa, as classes gramaticais são aí divididas em 10 categorias, como você pode observar nesse quadro. Então, nós temos o substantivo, o adjetivo, o verbo, o pronome, o numeral, o artigo e assim por diante. Vamos falar em primeiro lugar do substantivo. Acho que é o nosso velho conhecido, É a classe de palavras que determina o nome das coisas, como as coisas são chamadas, como as coisas são categorizadas, vamos dizer assim, Então, temos o substantivo simples, o composto, que é formado pela junção de duas palavras, formando apenas uma, Nós temos aí alguns substantivos um tanto quanto diferentes, como, por exemplo, substantivos que são comuns de dois gêneros, como o caso do o estudante, a jovem. A gente não flexiona em masculino e feminino quando nós vamos nos referir a isso. E tem o substantivo de dois gêneros, que a diferença não é que eles não são flexionados em masculino e feminino. A diferença é que eles não são flexionados em singular e plural, não há diferença entre eles. Então, nós temos o lápis e nós falamos os lápis. O tórax, os tórax. São alguns destaques que eu gostaria de mostrar aqui. E temos também os substantivos chamados epicenos, que são aqueles substantivos que classificam, por exemplo, a espécie de um animal, Por exemplo, o besouro, nós não falamos a besouro, e não existe feminino para besouro, O besouro macho, o besouro fêmea. A mosca macho, a mosca fêmea. A baleia macho, a baleia fêmea. Então, esses são substantivos epicenos, com os quais eu gostaria de destacar aqui. Mais adiante, nós vamos ver uma segunda classe de palavras, que nós também chamamos de adjetivos, que também são velhos conhecidos nossos, E aí nós vamos ter uma série de características do adjetivo. Cada uma das classes de palavras também está subdividida em diferentes categorias, Então, nós temos os adjetivos simples, os adjetivos compostos, como, por exemplo, azul escuro, amarelo, ouro, mal educado. Temos também os adjetivos derivados, por exemplo, magrelo, avermelhado, que é derivado do adjetivo simples vermelho. Temos os adjetivos pátrios, por exemplo, que seria, que classificam a pessoa, que qualificam, caracterizam a pessoa como sendo paulista, ou carioca, ou brasileira, ou italiana, e assim por diante. E agora vamos falar do artigo também, para nós notarmos o quanto a língua portuguesa ela é complexa, Nós temos aqui dois tipos de artigos, os artigos definidos e os indefinidos, e eles são divididos em gênero, quanto ao gênero, que seria o masculino e feminino, e também são diferentes, são flexionados em singular e plural. Então, nós temos o cachorro, a gata, os amigos, as pessoas. Nós definimos os artigos dessa maneira e eles são flexionados tanto quanto em gênero como em número. E temos os indefinidos: um animal, uma história, uns amigos, umas pessoas. Então, nós temos 8 diferentes artigos em língua portuguesa e eles vão ser usados relacionados ao substantivo, aquilo que vem adiante.
deles. Vamos falar agora sobre o verbo. Os verbos são palavras que indicam principalmente uma ação. Eles podem representar também um fenômeno, um estado, uma ocorrência. E eles flexionam-se de diversas maneiras, como por exemplo em número, nós temos verbos no singular e no plural, eles se modificam. Verbos em primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso. Eles se modificam quanto ao tempo passado, presente e futuro. Quanto à voz passiva e reflexiva, e ativa também. Então, nós temos aqui diversas maneiras como os verbos são flexionados e os tipos de verbos que vocês podem acompanhar nessa coluna, né? Temos os verbos regulares, que nós não precisamos destacar porque são bastante usuais e conhecidos. Temos os verbos de ligação, que são verbos que não necessariamente indicam uma ação, mas podem indicar um estado de espírito. Por exemplo, quando eu digo eu ando cansada ultimamente, eu não estou me referindo à ação de caminhar, de andar, mas eu estou me referindo a um estado de espírito ao qual eu me encontro. Nós temos aqui também os verbos unipessoais, que são verbos relacionados aos animais, né? Latir, miar, cacarejar. Temos verbos que são acompanhados de pronomes, né? Os pronominais essenciais, os pronominais acidentais. Então, vocês podem notar aqui um número grande de variações que os verbos sofrem quando eles são utilizados em determinados e diferentes contextos. Vamos falar agora sobre o pronome. Pronome, o nome já diz. São palavras que substituem o nome ou o substantivo numa frase. Nós temos aqui diversos pronomes. Eles são flexionados em gênero, masculino e feminino, em número singular e plural, e também em primeira e segunda, terceira pessoa do discurso. Então, nós temos o eu, que é um pronome pessoal do caso reto, que é em primeira pessoa. Temos o tu, é o pronome pessoal do caso reto em segunda pessoa. Nós temos o ele, que é um pronome pessoal do caso reto em terceira pessoa. E todos eles estão no singular. E aí nós descemos para essa nova categoria, que também tem o nós em primeira pessoa plural, o vós segunda pessoa do plural e ele segunda pessoa do plural. E assim nós vamos acompanhando aqui a quantidade de diferentes categorias do pronome que nós usamos usualmente, mas nem sempre nós sabemos classificar, nomeá-los, né? Então, aqui temos a listinha de todos eles, para que vocês possam conferir e estudar. Temos uma classe gramatical a qual nós chamamos de numeral. Então, nós temos numeral cardinal, ordinal, multiplicativo, coletivo, né? São palavras que indicam quantidade ou ordenação de elementos numa série. Elas também se flexionam tanto no masculino quanto no feminino e também no singular e no plural. Alguns numerais são invariáveis. Vamos falar da classe de palavras que nós chamamos de advérbio. Advérbios são palavras que modificam o sentido do verbo, né? Eles podem indicar uma circunstância, podem indicar um tempo, um modo, intensidade. Geralmente são invariáveis, não sendo flexionados nem quanto a número nem quanto a gênero. Contudo, alguns advérbios podem ser flexionados quanto ao grau, como por exemplo o advérbio de intensidade muito. Nós podemos usar o muitíssimo, que seria uma variação desse advérbio, né? O pouco, seria pouquíssimas pessoas compareceram à festa. Nós estamos também flexionando em grau esse advérbio de intensidade. Mas nós temos aí uma série de advérbios, de tipos de advérbios, como por exemplo, advérbios de lugar, advérbios que indicam tempo, que indicam modo, advérbios de afirmação, de negação. Então, são diversas palavras que são colocadas ao lado dos verbos e que fazem com que o seu sentido seja modificado, o sentido da frase seja modificado. Essa é a função do advérbio. Temos as preposições. Então, nós chamamos de preposições palavras que estabelecem conexões entre dois termos da oração. Por meio das preposições, nós explicamos o sentido dos termos. Então, nós temos uma afirmação, temos uma preposição e depois temos uma outra afirmação ou uma outra palavra.
geralmente a preposição ela vai explicar o sentido do primeiro termo, né? São palavras invariáveis, elas não são flexionadas nem quanto a gênero e nem quanto a número. Então, nós temos as preposições essenciais, né? A, após, até, com, de, entre, para, sobre. Temos preposições simples acidentais, como por exemplo, conforme, consoante. E temos preposições compostas, ou também conhecidas como locuções prepositivas. São duas ou mais palavras que têm a função de preposição. Por exemplo, apesar de, através de acordo com. Temos aí vários exemplos que demonstram isso. Falando em conjunções. As conjunções são palavrinhas bastante interessantes. Elas são utilizadas como elementos de ligação entre duas orações ou também entre termos de uma mesma oração. Elas estabelecem relações, coordenam ou subordinam uma oração à outra. Assim como as preposições, as conjunções também são invariáveis e não são flexionadas quanto a gênero e quanto a número. Então, nós temos aí uma série de tipos de conjunções as quais nós usamos para nos expressar, para escrever um longo período numa frase, para falar também, explicando coisas das quais nós estamos falando. Por exemplo, nós temos as conjunções coordenadas, aditivas. Seriam e, nem, também, bem como. Nós temos as conjunções coordenadas adversativas. Eu estive àquele lugar, mas não me agradei daquele contexto. Então, temos aí duas orações e entre elas uma conjunção que está coordenando as duas orações, mas que está representando os sentidos opostos. Eu estive àquela festa, mas não gostei do que vi. Temos as conjunções coordenativas alternativas, por exemplo, ou você faz isso, ou você faz aquilo. Ora assume uma posição, ora outra. São duas orações diferentes. O verbo implícito na segunda oração, e nós estamos usando as conjunções coordenativas alternativas para que nós possamos dar sentido a essas orações. E aí vocês podem consultar essa série de exemplos que nós temos aqui em relação às conjunções e que nos ajudam a compreender e a analisar uma frase, uma oração, um período, não é? Aqui continuamos falando sobre conjunção, nós temos mais uma lista de exemplos de conjunções, de tipos de conjunções que vocês podem consultar e conhecer e que elas fazem parte da análise sintática e morfológica da língua portuguesa. E chegamos ao final da nossa aula falando agora sobre a última classe gramatical em língua portuguesa, que seria a interjeição. As interjeições são palavras que exprimem emoções, sensações, estados de espírito. Vocês devem se lembrar que são invariáveis e, em geral, elas são acompanhadas de pontos de exclamação. Muitas vezes também, o significado de uma interjeição está relacionado ao modo como ela é pronunciada, né? Nós usamos interjeições o tempo todo quando nós estamos conversando e nós vemos também esse tipo de colocação em textos narrativos, em livros, em textos jornalísticos. Então, nós percebemos o quanto elas são utilizadas, né? Elas exprimem emoção e estado de espírito, como nós nos sentimos, e dependem também da forma como são pronunciadas, como eu disse anteriormente. Bom, nós encerramos nossa aula por aqui, espero que vocês tenham gostado. Tratamos de um assunto um pouco mais teórico, um pouco mais árido em língua portuguesa, mas de fundamental importância para que nós entendamos como a língua portuguesa funciona, quais são as suas particularidades, as suas características, porque isso nos ajuda a enriquecer os nossos textos, isso nos ajuda a enriquecer a nossa fala, faz com que a língua portuguesa se torne mais interessante, complexa, faz com que a gente perceba o quão bonita ela é, o quanto ela trabalha áreas do nosso cérebro quando nós estamos cientes de todos esses detalhes.
Eu espero que vocês tenham gostado. Havendo alguma dúvida, algum comentário, por favor, deixem lá no fórum da nossa aula, na nossa plataforma da FitRef. E nos vemos até na próxima aula.